Falei, Felipe, falei, Caiane, beleza? Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professor. Falei, David, beleza? Beleza, e o senhor? Também. Espera só um pouquinho aqui enquanto... Bom dia, Caiane. Só enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? Beleza. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, galera, ó. Bom dia, Isa, tudo bem? Galera, é o seguinte, ó. Calma aí, deixa eu só apagar aqui. Fica melhor, né? A gente vai, galera, hoje, então, continuar a nossa aulinha. Lembrando, galera, que a gente estava finalizando Europa Oriental, né? Na verdade, a gente estava discutindo... Olha quanta coincidência, né? Coincidência, sim, claro. A gente teve, por exemplo, essa semana, a aprovação pelo povo russo, não sei se vocês viram, de uma extensão de uma possibilidade de mandato do Putin, tá? O Putin, que ele já está desde 2000 na Rússia, ele ficou de 2000 até 2008 como presidente, aí você não pode se reeleger. Aí de 2008 a 2012 ele não virou presidente, mas o primeiro-ministro virou presidente, que é o Medvedev, e ele acabou virando primeiro-ministro. Aí em 2012 ele voltou como presidente, tá? Aí ele ficou de 2012 até 2018. Aí uma emenda constitucional que foi feita deu a possibilidade para ele de reeleição. Aí ele se reelegeu, vai ficar pelo menos, né, até 2024, e agora existe uma outra possibilidade para ele ficar até 2036, tá? Ou seja, e lembrando que o Putin, ele tem hoje 67 anos, então daqui, né, 36, tá? Daqui 16 anos, ele vai ter 83 anos. É bem possível, galera, tá? É bem possível, ainda mais se a gente levar em consideração que o Putin é imortal, brincadeira, mas se a gente levar em consideração, galera, que a galera russa ama o Putin, é bem possível que sim, que ele fique até 2036, ou seja, 36 anos no poder, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Rússia. Mas, enfim, antes disso, não sei se vocês se lembram, galera, a gente estava discutindo o processo da Iugoslávia. Lembra disso? Vou só relembrar rapidinho com vocês, tá? Principalmente para quem não estava aqui. A gente estava discutindo e falando que a antiga Iugoslávia, que eu até mostrei no mapinha para vocês, tem ali Macedônia, Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, enfim, era um território formado ali com um mosaico étnico, que depois da Segunda Guerra Mundial foi comandado por um carinha chamado de Marechal Tito. Esse Marechal Tito, aliás, já recomendei para vocês também, quem é um pouco mais de esquerda tal, geralmente utiliza os exemplos errados de socialismos que deram certo. Eu diria para vocês, galera, se vocês querem falar sobre isso, pesquisa o caso da Iugoslávia. Da Iugoslávia no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Foi um socialismo independente, no qual o Estado ele era sim planificador, ele era sim comandava todas as indústrias, tal, beleza, só que de grande prosperidade. Então, redução da desigualdade social, de índice de miséria, essas coisas. O Marechal Tito, apesar de ser um cara socialista, né, a Iugoslávia ser socialista, ela não era alinhadinha da União Soviética, não, era um socialismo independente. Tanto que eu falei para vocês, eles eram a liderança dos chamados países de terceiro mundo. Lembra que foi até a Sérvia que convocou a chamada Conferência de Bandung, em 1956. Para quem não lembra, galera, a Conferência de Bandung era a conferência dos países de terceiro mundo. Sobre essa decisão foi, a gente foi convidado, mas a gente não quis se misturar com essa gentalha, tá? Parafraseando a filósofa, né, Dona Florinda. Brincadeira, mas o Brasil realmente não quis ir, tá? Por que a gente não quis ir? Porque a gente se considerava aliado dos Estados Unidos. Olha como a gente já é capacho há bastante tempo, né? A gente acha que é coisa moderna. É que modernamente a gente está se tornando um pouco mais, tá? Mas historicamente a gente já foi um pouquinho capacho ali durante a época do JK, do governo militar e tal. Beleza. Aí o Marechal Tito morre em 1980. Quando ele morre,
toda aquela confusão étnica entre croatas, sérvios, eslovenos, tal, começa a acender, começa a florar. Isso vai fazer com que de 80 até 1991 a gente tenha governos provisórios de 2 anos. Então, durante 2 anos, a Croácia coloca o presidente, a Sérvia coloca o presidente depois a Bósnia e tal. É rotativo. E, galera, de verdade, não existia clima para que isso acontecesse, porque 2 anos é muito pouco. E outra coisa, quando você ficar trocando constantemente presidentes sem uma liderança forte, as outras etnias vão começar a ficar revoltadas, vão começar a ficar pé da vida. No caso, em 1991, a gente tem o fim da União Soviética, que vai ser o pontapé para o começo da separação da Iugoslávia. Eu coloquei na lousa para vocês que, inicialmente, galera, Eslovênia, Croácia e Bósnia se separam em 1991, pedem independência. Em 1992, e foi aí que eu terminei a aula passada, a Bósnia, famosíssima Bósnia, pede independência. A Sérvia, não, porque a Sérvia, ela era meio que o coração da Iugoslávia. Não era o mais rico, tá? O mais rico é o norte da Iugoslávia. Eslovênia, Croácia, eram os territórios mais ricos da antiga Iugoslávia. Mas a Sérvia era o mais populoso, mais importante politicamente e tal. A Sérvia começa a perceber que existe ali a saída de pessoas, que existem pessoas, países saindo da Iugoslávia e fala, Bósnia, você não pode se separar. A gente vai ter, foi aí que eu terminei a aula passada, né? Em 1992 até 1995, 3 anos da pior guerra da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter a guerra entre Sérvia e Bósnia. Entre Sérvia e Bósnia. A Bósnia, inicialmente, começa derrotada. Claro, a Bósnia não tem, galera, tanta liderança, tanta importância assim. O que vai acontecer, então? Depois de um tempo, a Bósnia, ela passa a ser apoiada pela Croácia. Aí a coisa já começa a mudar de lado. E, principalmente depois, olha quem participa aqui, ó, pela primeira vez. A OTAN. Lembra que a gente finalizou a aula passada com isso. A OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte. Lembra que ela foi criada durante a Guerra Fria para combater o avanço do socialismo. Em 1992 já tinha acabado o socialismo, né? O mundo socialista, a Guerra Fria. Então a OTAN, ela dá as caras pela primeira vez depois da Guerra Fria, mostrando para que ela vai servir. Para que a OTAN serve hoje? A OTAN, ela é como se fosse um exército que pertence aos países ocidentais. Para que serve? Para combater, entre aspas, o terrorismo. É para isso que serve a OTAN. Então, por exemplo, vou dar um caso verídico, tá? O Muammar Gaddafi, para quem não sabe, é o ex-ditador da Líbia. Muammar Gaddafi, nossa, o cara tá ali na Primavera Árabe e tal. A ONU não autorizou uma intervenção. O que a gente faz? Interfere com a OTAN. É como se fosse um exército da ONU no mundo ocidental, em que os países mais não alinhados aos Estados Unidos não participam. Então, China, Rússia, etc. Tá? Então, a OTAN, ela vai servir hoje como uma organização militar dos países ocidentais, inclusive da Europa Ocidental, para aumentar o seu poderio geopolítico. E a primeira vez que ela interfere é justamente nesse conflito. Lembra que eu falei para vocês, cara, um carinha que tem que vir na cabeça de vocês também, é um cara que comandava a Sérvia na época. Esse cara ficou famoso pelos crimes de guerra que ele cometeu. O famosíssimo, olha que nome bonito para você colocar no seu filho, galera. Slobodan Milosevic. Que nome gracinha para você colocar no seu filho, tá? Recomendo aí. Então, Slobodan Milosevic. A guerra acabou com a Sérvia derrotada. A Sérvia perde essa guerra, tá bom? E isso enfraquece bastante, obviamente. O Slobodan Milosevic, depois, no começo dos anos 2000, ele é condenado pela corte de Haia, que condena por crimes de guerra, por tudo que ele fez, principalmente contra os bósnios. Cara, essa guerra, ela foi completamente injusta. Eu falei para vocês, né? Até na guerra, você tem uma certa ética que você tem que seguir. Você não pode atacar lugares que só tem civis, você não pode usar armas químicas, você não pode contaminar a água, etc. O Slobodan Milosevic, ele fez tudo de errado que poderia fazer,
ele invadia com tanque, áreas com escolas, hospitais, etc., para conseguir ganhar essa guerra. E por isso, ele foi condenado pela Corte de Haia. Tá bom? Beleza. Então, o enfraquecimento ali da Sérvia, da antiga Iugoslávia, né, que não existe mais, continua. Até que a gente vai ter, em 2006, Montenegro pede a separação. Em 2011, Kosovo se separa também. Ou seja, a antiga Yugoslávia começa a se separar. Cara, eu não sei, tá? Eu vou falar para vocês, não sei aqui quem gosta de futebol e tal, essas coisas, mas ficou bem famoso na época da Copa do Mundo, quando um jogador chamado de Shaqiri, não sei se vocês se lembram desse cara, o Shaqiri é um baixinho que joga na Suíça, tá? Teve um jogo entre Suíça e Sérvia. O Shaqiri, quando ele fez o gol, ele saiu comemorando assim, ó, contra a Sérvia. Eu vou até colocar para vocês, ó, para vocês perceberem, rapidão. Espera um pouquinho. Calma aí. Calma aí. Deixa eu compartilhar na tela aqui. Esse aqui, galera, ó. Esse jogador aqui se chama Shaqiri, tá? Ele fez o gol, tava jogando, né, Suíça e Sérvia, tá? E o Shaqiri foi lá, e quando ele fez gol, ele comemorou fazendo uma espécie de pássaro aí. Aí, ó. Xhaka e Shaqiri homenageiam Kosovo e Albânia em comemoração. Alguém sabe, galera, por que será que... Deixa eu só tirar aqui a tela. O que tem de político comemorar desse jeito? Por que eles fizeram um pássaro aí? Para homenagear Kosovo e Albânia. Por que será? Sei lá, tem a ver com liberdade essa separação. Não é, David. É que eu sou um pouco viciado assim, em jogos de futebol desde pequeno. Então, eu aprendi todas as bandeiras que existem no mundo jogando FIFA, Win Eleven, essas coisas, tá? A bandeira da Albânia, como que ela é? Ela é uma bandeira vermelha que tem um pássaro preto no meio. Então, quando eles comemoram fazendo esse símbolo, é uma referência à bandeira da Albânia. Quando teve a independência de Kosovo, em Kosovo moram muitos albaneses, mais ou menos assim, 80% da população de Kosovo, que pertencia à antiga Iugoslávia, que pertencia à Sérvia, era a população que descende da Albânia. Então, quando Kosovo foi se separar, também não foi um processo muito de boa, não. Tá? Aliás, eles entraram em guerra, e essa guerra ela foi parada pela ONU só. A ONU que interferiu e falou assim, não pode ter guerra. A ONU ficou como comandante de Kosovo durante praticamente uma década, e aí só em 2011 que a ONU falou, pronto, Kosovo, você não corre mais risco de ser invadido pela Sérvia agora, pode se separar. Tá? O Shaqiri, ele tem descendência albanesa, que é esse jogador da Suíça que eu falei para vocês. E aí, quando ele foi jogar contra a Sérvia, os ânimos exaltaram ali, né? Porque a Sérvia, de verdade, galera, a imagem que você tem que ter da Sérvia é um país que desrespeita constantemente os direitos humanos. Principalmente contra aquela população local ali. Contra os croatas, contra os bósnios, contra os kosovares, contra os montenegrinos. É uma população que, um governo é um país que constantemente desrespeita os direitos humanos. Então aquela população odeia os sérvios. Odeia, tá? Então, essa comemoração foi uma espécie assim, toma seus trouxas. Eu aqui, ó, sou a favor da Albânia, eu sou a favor de Kosovo nessa separação, tá bom? Obviamente, a FIFA ela não permite, né, esse tipo de comemoração política. Então ele foi punido, tal, mas a Suíça não ia ganhar de qualquer jeito a Copa do Mundo, então tudo bem, tá bom? Então, ó, Montenegro se separa. Em 2011, galera, Kosovo se separa também. E hoje nós temos um território chamado de Voivodina também
luta pela separação. Tá? É um outro território, galera, da região ali, que também está lutando pelo separatismo. Mas dificilmente isso vai acontecer, até porque, digamos assim, o mundo, a ONU, está preocupado com outras questões que eles consideram mais importantes do que a questão da Vojvodina. Tá? Todas essas brigas políticas, elas foram extremamente sangrentas. Isso é uma coisa que vocês têm que ter noção. E vou até colocar uma óbvio aqui para vocês, ó. Óbvio. Esses conflitos impedem a entrada da Sérvia na União Europeia. A Sérvia é um país, talvez Islândia, Turquia e Sérvia são os países que historicamente mais encheram a paciência da União Europeia para fazer parte do bloco. Queria falar para vocês, galera, se economicamente valesse a pena, a Sérvia já tinha entrado. Essa é a verdade. Mas como economicamente não vale muito a pena, e a Sérvia é mal vista por grande parte dos países, a Sérvia constantemente é rejeitada, não é aceita para fazer parte da União Europeia, por todas essas brigas políticas com antigos parceiros. E vale lembrar, galera, que ó quem faz parte da União Europeia. A Croácia. A Croácia é o último país que entrou para a União Europeia. Tá? Ou seja, é um grande rival da Sérvia, geopoliticamente falando. E a Sérvia provavelmente não vai entrar, pelo menos no futuro próximo. Certo? Dúvidas, galera, até aí? Tira um print aí, então. Ninguém tem dúvida? Então tá. Olá, hein? Vocês estão acompanhando os casos de corrupção aí que estão acontecendo? Viram que ontem fizeram busca e apreensão na casa do Serra? O cara tem quase 80 anos aí. Tá tenso o negócio. Professor, falando do negócio que, tipo, da Suíça, do paraíso fiscal, né? Viu? Ó, tá vendo? Eu falei, galera, que a Suíça não é mais confiável. Se você tivesse colocado nas Ilhas Caimã, nada disso tinha acontecido, tá vendo? Ó? Ficar colocando dinheiro no paraíso fiscal não é confiável. Descobriram que o Serra tinha 40 milhões no Banco da Suíça. De novo, dá para falar que ele é bandido por causa disso? Não, mas é muito estranho, galera. Por favor, né? Alguém colocar 40 milhões no paraíso fiscal, na verdade, ele fez isso por meio de uma offshore. Você sabe o que é uma offshore? Offshore é quando você abre uma empresa em outro país para fugir das tributações nacionais, para fugir das tributações brasileiras. Então, toda essa transferência que ele fez, além de tudo, foi, segundo denúncias, né? A gente só pode falar quando efetivamente for comprovado. Mas, segundo as denúncias aí do Ministério Público, foi tudo de maneira ilegal também. Ele fugiu das tributações brasileiras, dos impostos brasileiros, e ainda colocou em paraíso fiscal. Tá mal o negócio, hein, galera? Tá? A gente tem também, a coisa está apertando também Flávio Bolsonaro, hein, galera? Vocês estão vendo, né? Vocês estão acompanhando tudo o que está acontecendo aí. Descobriram na agenda da Márcia, essa história é estranhíssima, velho, estranhíssima. O Queiroz, ele ficou mais de um ano escondido na casa do ASEF, que era o advogado da família Bolsonaro, que falou que nem conhecia direito o Queiroz. Aí depois ele falou que, na verdade, ele conhecia, mas que ele não sabia como o Queiroz estava lá. Eu também, galera. Às vezes eu tô assim na minha casa, tem umas pessoas lá, não sei como que elas chegaram lá. E eu deixo elas morando lá, entendeu? Aí depois ele falou que, na verdade, sim, ele conhecia e que ele abrigou aquela pessoa, porque o Queiroz, né? Porque existia o risco do Queiroz ser morto. Enfim. Depois foram ver, saíram uns vídeos, vocês viram aí, o Queiroz comemorando, galera, bêbado, o Ano Novo. Tipo, como se fosse uma festa, né? Uma grande diversão, tal, bem, bem legal.
tá bom? E a mulher dele, que é a Márcia, ela, assim que teve a busca e apreensão, né, na casa do Queiroz, tal, prenderam, ela tá foragida, mas descobriram, cara, algumas anotações, algumas interferências, né, telefônicas, e viram que vários dos contatos que tinha eram relacionados à família Bolsonaro e que existia no caderninho de anotações que qualquer coisa que desse errado com o Anjo é o advogado, né, o ACF, era para ligar para o Flávio ou pro Bolsonaro pai aí, né? O Flávio Bolsonaro desesperado pedindo foro privilegiado, bem possivelmente, cara, isso vai ser cancelado pelo STF, o STF vai rejeitar, porque já foi dado foro privilegiado para ele. Mas existe a chance ainda do Ministério Público recorrer e ele voltar para a primeira instância na Justiça Comum, que possivelmente é o que vai acontecer, tá? Ou seja, o bicho está pegando pro lado, principalmente do Flávio Bolsonaro, né? Tá tenso esse negócio ali. O Carlos Bolsonaro também, né, está sendo investigado pelos candidaturas fantasmas que ele colocava, ou seja, ele dizia que contratava pessoas só para pegar o salário daquelas pessoas, mas fazia um esquema de rachadinha. É uma família muito ética, assim. Na política, a gente percebe que existem muitas pessoas muito éticas, né? De maneira geral. Enfim. Vamos lá, galera. Ó. Vamos falar um pouquinho, então, sobre eles. The Mother Russia. Tá? Dá para ver aqui? Dá? Beleza. Tá. Falar um pouquinho sobre a Rússia, galera. Quando a gente fala sobre a Rússia, obviamente, o que vai mais interessar para a gente são os aspectos geopolíticos da Rússia, tá bom? A Rússia, vocês têm que imaginar que é um país que faz parte dos BRICS, sendo a potência energética do bloco. Lembrem-se, ó, quando a gente coloca, galera, esse acrônimo, cada um dos países, né, Brasil, Rússia, Índia, China, cada um deles tem uma importância maior. Brasilzão, nós somos como se fosse o celeiro agrícola, uma das maiores produções mundiais agrícolas. A Rússia é a potência energética, e quando eu falo potência energética, estou falando para vocês de gás natural e petróleo. Lembra que a Rússia ela não faz parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas, quando a OPEP quer tomar grandes decisões, ela se junta à Rússia e fala a OPEP+, ou seja, são os 16 países membros tradicionais da OPEP, mais a Rússia. Tá bom? Índia é uma potência tecnológica. A Índia, galera, a gente pensa que não, mas eles são liderança no desenvolvimento de informática, robótica, softwares, tá? Além de ser uma potência populacional, a China, não precisa nem falar, né? Uma potência industrial, uma potência populacional, potência em tudo. E South Africa é uma potência mineral metálica. A África do Sul tem muito ouro, tem muito ferro, tem muito alumínio, tem muito estanho, tá? Aliás, por isso, não sei se vocês sabem, mas, inicialmente, esse grupo de países era chamado só de BRIC. Brasil, Rússia e China. Aí depois, nos anos 2010, o South Africa, foi convidado pela China para fazer parte das reuniões. Só por quê? Porque a China está muito interessada em matéria-prima. Convenhamos, a China é a maior produção industrial do mundo e tem sim matéria-prima. Mas o tanto que eles produzem, estima-se que seja 40% da produção mundial está na China, praticamente metade de tudo que produz está na China, eles precisam de muita matéria-prima. Então, eles fazem vários acordos com países africanos hoje. Então, hoje, a região que mais recebe investimento no mundo dos chineses são os africanos, inclusive a África do Sul, e por isso que ela foi convidada a fazer parte. É um intercâmbio, tá? É uma tentativa de aproximação da China com os povos africanos. Beleza? Então, a potência energética dos BRICS. E a gente não pode esquecer, galera, que a Rússia ela tem um baita de um hard power. Esse conceito que eu falei para você, que eu estou colocando aqui na lousa de hard power, é um conceito que eu já tratei com vocês outras vezes. Talvez vocês tenham esquecido, né? Então vou reforçar. O que a gente fala? Quais são os 3 aspectos? São 3.
que a gente tem que levar em consideração para saber se um país é potência geopolítica ou não. Eu diria para vocês, poderio econômico, tá? O quanto de PIB que ele tem, PIB per capita, etc. O poderio militar, então, pô, tem bomba nuclear, tem porta-aviões, essas coisas. E a influência cultural. Existem países que têm muito soft power e existem países que têm muito hard power. Vou dar um exemplo. A Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que tem, e o Japão também, que são países que têm muito soft power. Como assim, pessoal? O que é soft power? É uma influência, mas não hard, não militar. Tem influência cultural, tem influência econômica. Pô, uma baita potência tecnológica, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul. Mas em poderio militar? A Coreia do Norte assusta eles. E olha o que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país minúsculo que sofre extensão de todos os lugares e que o único parceiro que tem é a China. E ameaça constantemente a Coreia do Sul e o Japão. Por quê? Porque a Coreia do Sul e o Japão tem muito soft power, grande influência econômica e influência cultural, mas tem pouquíssimo hard power. Tem pouquíssima influência militar para conseguir fazer algum tipo de coisa e tal. A Rússia, no caso, ela não tem muito soft power, se a gente for pegar no contexto global. Contexto local eles têm. Eles têm grande influência cultural tal para os países que pertenciam à antiga União Soviética. Tanto, galera, que existe a CEI, lembra que a gente discutiu? A Comunidade dos Estados Independentes. Mas se for pegar assim no contexto mundial... não, isso é verdade também, o Alfredo tá certo. É que não precisa de... O Japão não precisa de hard power quando eles têm, por exemplo, o Goku, o Vegeta. É verdade, eu concordo, Alfredo. Não esquece que eu... Brincadeira, tá? Mas a Rússia, ela tem muito desse hard power, tá? Então a Rússia, ela tem hard power e indústrias de base. Eu diria para vocês que esse é o grande destaque da Rússia. Tudo isso aqui, os dois, né? Herdado da Guerra Fria. Tá? A gente não pode esquecer, galera. Claro que a União Soviética teve as suas falhas, né? O Stalin e tal, não preciso nem falar o que aconteceu ali. Mas fato é que trouxe um baita desenvolvimento industrial para a União Soviética. Principalmente indústrias de base. Ou seja, não sei se vocês já viram com o Júlio essa matéria em indústria, mas a gente costuma dividir indústria em 4 tipos, né? Indústria de base, que é tipo petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, etc. Indústria de bens de capitais, que produz máquinas e equipamentos. Bens de consumo não duráveis, que é a indústria têxtil, calçado, alimento, essas coisas. E bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, aeroespacial, etc. A Rússia, ela é liderança mundial nas indústrias de base, herdado da Guerra Fria, tá bom? Quando os russos passaram pela Revolução Russa de 1917, uma das primeiras coisas que o Lenin inicialmente sabia e depois que o Stalin sabia era a necessidade de desenvolver uma indústria de base. Então, até hoje, a Rússia herda todo esse poderio. Beleza? Ou seja, a Rússia não é de se jogar fora. É isso que eu quero falar para vocês. Porém, a Rússia tem algumas dificuldades econômicas. Quais são essas dificuldades econômicas? Principalmente a dependência muito grande de matérias-primas. Isso é um ponto importante. Tá? Alta dependência de matérias-primas. Então, a Rússia, economicamente falando, se dá muito bem quando o mundo está bem, quando o preço do petróleo está lá em cima e do gás natural também, mas a Rússia se dá muito mal quando o preço do petróleo e gás natural abaixa. Nossa, eu conheço um país assim. Exatamente, é nós, Brasilzão, tá? Se as commodities, soja, ferro, petróleo, etc., estão lá em cima, o Brasil está bem, economicamente vendendo bastante, tá, beleza. Quando cai o preço das commodities, aí fica exposta a fragilidade da economia brasileira. É a Rússia. A Rússia é exatamente a mesma coisa. Altíssima dependência das commodities. Só que o Brasil ainda está um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente ainda tem uma variedade de commodities maior que a gente exporta.
a gente exporta um pouquinho de ferro, um pouquinho de soja, um pouquinho de petróleo e tal. Os russos não. Os russos exportam só petróleo e gás natural. Só assim, né? Entre aspas, mas principalmente só gás natural e petróleo. Então a dependência que eles têm é muito grande. A economia da Rússia não é boa. A economia da Rússia é bastante frágil. Isso que vocês têm que ter uma noçãozinha. Tá bom? Beleza. Cara, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos traçar um pouquinho um histórico um pouco mais recente aí da Rússia. Eu quero falar com vocês da Rússia, porque a gente já teve aula de Guerra Fria, né? Não vou falar de Guerra Fria novamente. Da Rússia pós-Guerra Fria. Vamos ver se vocês estão manjando e se vocês estão acordados também, né? Porque para manjar tem que estar acordado também, isso é importante. Qual foi o último presidente da União Soviética mesmo? O senhor foi ele? O Gorbachev? Teve alguém depois do Gorbachev? Perfeito, isso aí, tá? Foi o Mikhail Gorbachev. Ou escreve Gorbachev, né? Mas o Gorbachev fala. O Gorbachev, ele lembra que na década de 80, a União Soviética, já afetada pelos casos de corrupção, pela centralização do Estado, pela redução da produtividade das empresas, estava começando a entrar em declínio. O Gorbachev, desesperado para tentar salvar a União Soviética, ele não era contra o socialismo, tá? Isso tem que estar bem claro. O Mikhail Gorbachev, ele promove duas reformas. Lembra? A perestroika e a glasnost. Vou até colocar a lousa para vocês, não porque eu acho que vocês tenham esquecido, claro que não, né? Eu sei que está fortíssimo na cabeça de vocês. Mas só por desencargo de consciência, né? Glasnost e a perestroika. A glasnost foi uma abertura política que o Gorbachev fez, porque até então na União Soviética só existia um partido, você não podia fazer manifestações, não podia ter mídia de oposição, etc. Tá? E a perestroika foi uma abertura econômica que a União Soviética fez, porque estava em crise de abastecimento. Então eles começaram a aceitar produtos de outros países e tal. O Gorbachev não queria que acabasse o socialismo, mas ele queria modernizar o socialismo. Essa é a ideia. Na prática, o que aconteceu? A perestroika mostrou a diferença gigantesca que existia entre o socialismo russo e o mundo ocidental, muito grande, só que antes as pessoas não podiam protestar. Agora, com a glasnost, pode. Ou seja, isso vai culminar com o fim da União Soviética. De novo, o Gorbachev não queria acabar com a União Soviética, ele queria modernizar para continuar por bastante tempo. Só que as duas reformas que ele fez culminaram, facilitaram o fim da antiga União Soviética. Certo? Então, imaginem vocês, ó. Eu, galera, não estava vivo na época, né? Eu nasci um ano depois da queda do Muro de Berlim e um ano antes do fim da União Soviética. Eu sou de 1990, tá? Então, nossa, professor, você viu o fim da União Soviética? Vi, quando eu tinha um ano. Obviamente, né, galera? Não tem como não vi direitinho, tá? Mas dizem, né, que durante a Guerra Fria, você não existia noção que, nossa, a União Soviética vai... Ninguém sabia, antes de cair o Muro de Berlim e antes de terminar a União Soviética, que ia acabar a Guerra Fria. Parecia que a Guerra Fria ia ser uma coisa perene, que ia continuar para sempre. Tem duas superpotências, uma é socialista, uma é capitalista, e isso vai continuar ad eternum aí. Foi muito brusco a queda, o fim da União Soviética. Então, e ficou exposto, depois que acabou a Guerra Fria, as dificuldades que a União Soviética tinha, o declínio econômico que eles sofreram, principalmente no final da Guerra Fria. Então, a década de 90, para os russos, vai ser uma década muito complicada. Por quê? Começa a ser questionado todo o poderio que a Rússia tinha, que nem se os Estados Unidos, galera, de uma hora para outra, ele declina economicamente e fica exposto que é um país que tem miséria, que é um país... Obviamente isso não vai acontecer, né? Porque os Estados Unidos é um país muito mais aberto do que era a União Soviética à época. Mas é como se um país que é tido como uma referência, do nada, afundasse e passasse a ser um nanico geopolítico. Isso foi a Rússia na década de 90, tá? Então, ó, pós-Guerra Fria, ou seja, com o fim da União Soviética, o primeiro presidente que vai comandar a Rússia pós-União Soviética vai ser um carinha chamado de
Boris Yeltsin. Boris Yeltsin vai comandar, galera, a Rússia, né, no caso, de 1992 até 2000. Quem é esse cara, professor? Quem é esse Boris Yeltsin? Eu diria para vocês que, mais do que eu falar, é que eu não consigo transmitir vídeo para vocês, senão eu vou... Ah, não, acho que dá para escutar, né? Mas eu não vou perder tempo de aula. Depois eu recomendo, galera, que vocês coloquem, procure assim, ó. Best Moments of Boris Yeltsin. Melhores momentos do Boris Yeltsin, tá? Para vocês verem quem era o Boris Yeltsin. Porque acho que é muito mais imagético do que eu propriamente falar. O Boris Yeltsin, ele era um cara assim, galera, visto como um boa praça. É amigão de todo mundo, gente boa, hahaha, tal. E, assim como grande parte dos russos, ele tinha uma séria dificuldade. Uma séria dificuldade de ficar sóbrio, tá? Gostava de uma vodkazinha, de uma cervejinha e tal. E, galera, não tem nenhum problema. O problema é quando você gosta dessa vodkazinha, dessa cervejinha, quando você vai fazer discursos em público, tá? O Boris Yeltsin, ele foi conhecido por bastante tempo por ser um cara que passava vexame. Um cara que ia fazer pronunciamento. Tava falando, de repente tombava assim, ó. Ah, o Boris Johnson? É, parece o Boris Johnson, né? Não, ele era pior ainda, tá? Ele era mais cômico, assim. Eu vou colocar só uma imagem para vocês verem. Calma aí. Espera só um pouquinho. Calma aí. Que acho que é melhor até do que eu falar. Mostrar para vocês quem é o Boris Yeltsin, né? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, galera, ó. Esse é o Boris Yeltsin. Ó, vê o vídeo dele aqui, ó. Boris Yeltsin muito louco. O Boris Yeltsin mostrando o dedo pro Bill Clinton. O Boris Yeltsin dançando aqui, ó, numa posição meio cômica, tá? No mínimo. Esse é o Boris Yeltsin, galera. Beleza? Só para vocês terem uma... Porque acho que isso é muito... Dá pra gente comparar bastante. Vocês imaginam o Putin fazendo isso? Olha a cara do Putin, ó. Tá? O Putin é visto quase como se fosse o herói. E o Boris Yeltsin... Ô, Boris Yeltsin, ó. Ele virou essa caneca de cerveja inteira, tá bom? Enfim. O Boris Yeltsin, galera, ele era tido como um caricato, como um brincalhão, como um cara alegre, que tava umas manguaças aí de vez em quando. E geopoliticamente, que é o mais importante, claro, ele foi representado como o cara da aproximação com os Estados Unidos. A gente não pode esquecer que isso aqui, ó, 1992 até os anos 2000, é a década da globalização. É a década em que a gente começa a falar de formação de blocos econômicos. Então, o Putin, vamos falar sobre o Putin logo menos, né? O Putin, ele era da KGB. A KGB é como se fosse o serviço de inteligência da antiga União Soviética, né? Como se fosse a CIA da antiga União Soviética. O Putin, ele vai largar a KGB assim que acaba a União Soviética, em 1991, e ele entra para a vida política. Nessa época, ele estava como deputado, tá? Como deputado russo, mas já questionando fortemente as ações do Boris Yeltsin. Porque ele considerava que a Rússia não poderia se diminuir tanto a ponto de ficar subordinada aos interesses americanos. Porque essa era a impressão que dava pra gente, tá? A impressão, tem até um pronunciamento, porque assim, o Bill Clinton, que na época era o presidente americano, e o Boris Yeltsin, eles se mostravam como grandes amigos. E aí, em uma das declarações, eles estavam ali, né, lado a lado, dando risada, e aí o Bill Clinton falou: nossa, cara, você é um idiota, né? Tipo, mas falando na brincadeira. Isso pegou muito mal pro povo russo. O quê? Um americano falando que o meu presidente é um idiota e o presidente dando risada por causa disso? Isso pegou mal pro orgulho russo, tá? A Rússia, galera, não gostou muito dessa ideia de, na década de 90, ficar tão reduzida geopoliticamente, ficar tão subordinada geopoliticamente.
O Boris Yeltsin, ele foi responsável, por exemplo, por uma série de campanhas de privatizações. Tá? Então, as privatizações começaram a acontecer muito forte na antiga União Soviética. O que, de fato, galera, se a gente for pegar aqui a Rússia, isso é uma coisa que tem pessoas que ainda acham isso. A Rússia não é socialista, tá? A Rússia hoje é um país capitalista, desde o final da União Soviética. É um país capitalista. As privatizações aconteceram bastante, bem fortemente ali. Outra coisa, redução do poder geopolítico. E talvez o maior exemplo que a gente possa dar disso, exemplo, leste europeu, na União Europeia. Letônia, Lituânia e Estônia pertencia à CEI, a Comunidade dos Estados Dependentes, continuar dependendo desse gigante atrasado que é a Rússia, não dá. Romênia, Bulgária entram para a União Europeia, a Sérvia, que era socialista, se separa, e vários países, inclusive a Croácia, começam a se aproximar do mundo ocidental, ou seja, foi uma década muito difícil para os russos. Difícil, assim, no sentido geopolítico falando. A Rússia se tornou um nanico geopolítico. E, de novo, a gente não pode esquecer que olha o que a Rússia tem aqui, ó. É o único país que faz frente aos americanos. Então, uma hora, a coisa ia mudar, tá? Tira um print aí da tela. Deixa eu ver se tem dúvida aqui. Ah, tá. Na hora do Felipe. Fala aí, David, pode falar. Professor, o que é esse SEI aí que você acabou de dizer? Eu não entendi. A SEI, deixa eu colocar a definiçãozinha aqui, ó. É a comunidade dos estados independentes. Quando a União Soviética se separou, David, eram 15 repúblicas que estavam juntas, tá? Quando ela se separou, a Rússia, ela perdeu eles politicamente. Não era mais um único território. Mas queria manter algum tipo de relação econômica. Então, a CEI é um bloco econômico que faz parte de todos os países que pertenciam à antiga União Soviética. Então, eles se separaram politicamente falando, mas economicamente mantiveram num bloco econômico. Só que, pouco a pouco, os países foram abandonando a CEI. Não quero ficar do lado da Rússia. Quero me aproximar da modernidade, do mundo ocidental, da União Europeia. É muito mais relevante do que Rússia, pelo amor de Deus, tá? Então a Rússia foi diminuindo o seu peso geopolítico. Tira um print aí. Professor, mas que tipo de bloco econômico? Perdão. É uma zona de livre comércio, David. Beleza, valeu, professor. Imagina. Vou apagar a luz aqui. E aí, em 1999, nas eleições, concorre ele, o sisudo. Você já viu o Putin rindo já? É até estranho, galera, imaginar o Putin rindo, tá? O Putin que é um cara... Aliás, os russos... Vocês sabem que o Putin ele é bem pequenininho mesmo? Muito pequenininho, tá? Na Rússia, geralmente, eles não tiram foto do Putin do lado de outras pessoas, assim, tal, porque quando você mostra um cara pequenininho, não sei, galera, é questão cultural mesmo, né? Parece, nossa, esse cara que é tão poderoso, assim, mas é tão pequenininho e tal, rola meio que um preconceito, assim, né? Então, eles evitam ficar colocando o Putin do lado de outras pessoas. E sempre mostram ele de cima para baixo, assim, ó, porque dá a impressão que ele é um pouco maior, tá? É que nem se fosse o Getúlio Vargas também. O Getúlio Vargas também era mais imponente e tal, mas era bem pequenininho. O Putin, mais ou menos a mesma ideia.
Então a gente vai ter, galera, de 2000 até 2008, Putin aliás, governo Putin, né? Putin não foi eleito em 8 anos, tá? Vou colocar aqui, ó. O início da era Putin. Vladimir Putin. Quem é esse cara? Esse cara é um ex-agente da KGB, que, aliás, galera, tem uma foto sensacional, tá? Deixa eu mostrar pra vocês também, calma aí. Não é a do urso, tá? Não é a do urso. Calma aí. A Dulce é a melhor, professor. Do Putin montado no urso, né? Ó, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Primeiro, galera, isso aqui era o Putin, tá? Quando ele estava na KGB. Percebam que hoje ele parece mais novo, quase. Tô brincando, mas enfim, né? Essa era a foto que eu queria mostrar para vocês, ó. Isso aqui era o Putin durante a sua atuação na KGB. Percebe que ele está como um fotógrafo? Alguém sabe quem é esse cara aqui, ó? É o Ronald Reagan, né? Perfeito, David. É o Ronald Reagan. Também o presidente americano na década de 80, que a gente já discutiu também no curso, lembra? Que ele é conhecido como uma espécie de pai do neoliberalismo. Ele nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher lá no Reino Unido. Ou seja, isso foi uma foto quando Putin estava em ação como espião, espionando ações dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, tá? Ou seja, o Putin é meio icônico, tá? Ele é visto quase como se fosse um Chuck Norris ali na Rússia. Mas que penteado top, hein? Estiloso, né? O Putin, galera, então, a gente não pode esquecer, de novo, né? É muito fácil a gente falar de, por exemplo, governo Lula. Nossa, como o governo Lula, ele melhorou o Brasil economicamente, tal, beleza. Claro que tiveram coisas importantes internas, mas externamente, muita coisa melhorou também. É o caso da Rússia. A Rússia, nos 2000, né, e 2008, foi uma época em que teve uma alta no preço das commodities. E dentre essas commodities, obviamente, está o petróleo e o gás natural. Aí, com dinheiro, fica muito mais fácil você promover políticas públicas, claro, né? Com dinheiro fica mais fácil fazer as coisas, tá? O que o Putin vai ser responsável? Cara, primeira coisa, ele vai nacionalizar, novamente, os campos de petróleo e gás. E vai se utilizar do seu hard power, do seu poderio militar geopolítico, para cada vez mais ir se afastando dos Estados Unidos. Aquela relação de subordinação que o Boris Yeltsin tinha com o Bill Clinton, nem ferrando, nem ferrando. O Putin, ele foi super importante, eu diria para vocês, galera, porque isso foi uma coisa que eu já acho que eu discuti com vocês já quando eu falei de clima da Europa. Não sei se vocês se lembram. Que eu falei da continentalidade, da maritimidade. Eu falei que quando eu estava na faculdade, teve uma russa que ela veio para São Paulo, né, fazer um período na USP. E eu não sou assim, nossa, que referência no inglês e tal. E ela também não era, mas ali que estava mais próximo, eu era o que mais sabia falar inglês ali, mais ou menos tal. E ela começou a conversar comigo, assim, né? Eu falava, nossa, mas além de a gente discutir, né, coisas de clima, vegetação tal, vai ter um papo legal, né, pra você ter, enfim. E eu falei também sobre o Putin. E ela falava pra mim, falava assim, Ricardo, mas vocês têm uma ideia muito errada do Putin. Porque pra gente, se fala quem é o Putin, pra gente, fala assim, um cara bravo ali, um cara doidão, um ditador, etc. O povo russo ama o Putin. Por exemplo, eu, por exemplo, não tinha essa noção.
eu fui para o Uruguai no ano retrasado. Você vai para o Uruguai, eles vendem coisas do Mujica, tipo barraquinha com coisas do Mujica. Mujica, para quem não sabe, é um ex-presidente uruguaio, um senhorzinho, um velhinho e tal, que ele ficou muito conhecido à época, porque ele, como presidente, ele continuava morando na mesma casa, que era uma casa bem simplesinha assim, e tinha o seu Fusquinha, que era um carro também bastante simplesinho, tá? E as pessoas idolatram o Mujica lá, até hoje. Ele é senador, né? Não é mais presidente hoje, ele virou senador. Hoje o Uruguai está num governo mais de centro-direita. O Pepe Mujica era um cara de esquerda, tá? Hoje é o Lacalle-Pou, que é o presidente do Uruguai, é um cara mais liberal, tá bom? Então eu andava pela rua, assim, pelas feirinhas que tinha no Uruguai, na Cidade Velha e tal. Era só lojinha que vendia coisas do Mujica, tá? Para você lembrar como souvenir para sua casa. O Putin é a mesma coisa, galera. Existem ali lojas que vendem souvenirs do Putin, camiseta do Putin. Vocês estão vendo o que está acontecendo, galera, de verdade. Você pode achar que tem manipulação, etc. Mas a gente teve, essa semana, colocado para votação uma proposta de mudança na Constituição que vai permitir o Putin ficar até 2036, e isso foi aprovado por 78% da população. 78% da população concorda em mudar a Constituição para fazer de determinada maneira em que o Putin fique até 2036. Alguma coisa os russos gostam dele. Alguma coisa tem. Percebe? E eu diria para vocês que essa questão é principalmente o resgate do nacionalismo russo. Então, esse primeiro mandato do Putin foi super importante para a Rússia crescer de novo economicamente, para se reposicionar geopoliticamente falando e para se afastar dos Estados Unidos. Só que chegou em 2008. Em 2008 não podia ter reeleição. E aí o que acontece? O Putin sai da presidência. De 2008 até 2012, a gente vai ter a era Medvedev. Medvedev passa a ser o presidente da Rússia, mas olha aqui ele aqui, ó. Putin como primeiro-ministro. A Rússia hoje, ela é uma república parlamentarista. O que é uma república parlamentarista, professor? Você tem o chefe de Estado, que é o presidente, que é eleito, e o chefe de governo, ele é eleito pelo parlamento. Então, o Putin, como não podia se candidatar a presidente e não queria ser vice de alguém, ele se candidatou como deputado, participando do legislativo, e dentre os deputados ele foi escolhido para ser o primeiro-ministro. Ou seja, na Rússia, o primeiro-ministro, ele divide, né, os cargos, ele divide o governo do país com o presidente. Nossa, professor, eu nunca ouvi falar do primeiro-ministro da Rússia. Então, porque, obviamente, o Putin ele é muito mais escutado como presidente do que qualquer tipo de primeiro-ministro, tá? Mas existe. Então, Medvedev, ele era o antigo primeiro-ministro do Putin, completamente aliado do Putin, tá? Grande aliado ali do Putin, e ele passa a ser o presidente com um tampão, porque o Putin não pode se reeleger. Mas imaginem que é como se continuasse a era Putin, tá? É como se continuasse a era Putin. O que vai acontecer nesse período? Aqui a coisa começa a complicar. A coisa começa a apertar, digamos. Por quê? Aqui vai ser a época de uma série de conflitos geopolíticos. A Rússia não é flor que se cheire, tá? Nada disso. Tanto que vocês podem reparar, galera, que todos os conflitos internacionais, de movimento separatista, etc., a Rússia sempre se cala. Ela nunca dá nenhum tipo de opinião. Por quê? Porque, vamos pegar um exemplo qualquer, tá? Eu apoio a separação dos catalães frente à Espanha. E por que você não apoia, então, a separação da Chechênia? Por que você não apoia a separação da Abkhazia? A separação da Ingushétia? Que são territórios aqui que eu vou falar para vocês. A Rússia tem muito movimento separatista dentro do seu país. Muitos, tá? Então, conflitos geopolíticos, principalmente de cunho separatista.
As principais regiões: Chechênia, Ingushétia, Abcásia, só nome bonito, né? E Ossétia do Sul. Todos esses conflitos territoriais aconteceram, tá? Qual é a questão que a gente tem que ter aqui, galera? Nós temos aqui povos islâmicos. Povos islâmicos que, de maneira geral, não se sentem russos. Não se sentem russos. Só que eles são muito importantes, geopoliticamente falando, do ponto de vista de posição, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidão, tá? Vira aqui a tela. Para vocês verem no mapinha onde que tá isso. Dá para enxergar, né? Aqui tá a Rússia, galera, ó. Todos esses territórios que eu tô... Dá para enxergar? Ou melhor aproximar mais? Dá, porém, se você, tipo... Agora dá pra ver nada, né? Calma aí. Assim tá melhor, né? Melhorou. Tá. Aqui tá pegando, né, região? Tá, ó. Galera, aqui a gente tem a Rússia e aqui já começa o Oriente Médio. Vocês estão vendo, ó? Já começa os territórios do Oriente Médio. Aqui tá o Irã, Turquia e tal. Geórgia, Azerbaijão, Armênia. Todos esses territórios são territórios de maioria muçulmana. E o sul da Rússia, que é onde está a Chechênia, a Abcásia, Ossétia do Sul, Ingushétia, são todos esses territórios muçulmanos. Aqui existem vários movimentos separatistas. Vários povos que não se sentem russos. Eles não são eslavos. Eles querem se separar da Rússia, tá? Só que a Rússia sabe que não pode dar liberdade para ele. Aqui tá Mar Cáspio, ó. Tá vendo? Não pode dar liberdade para eles. Por quê? Porque isso aqui é muito importante. É passagem de gasodutos, de oleodutos, rotas comerciais. Então, não é dado nenhuma independência para esses territórios que vivem aqui, justamente pela posição geopolítica que eles têm. Só que esses territórios, eles querem soberania. Eles clamam. Só que esses territórios, eles clamam por soberania. Vocês lembram? Olha que coisa interessante, né? Guerra civil na Síria. Esse vai ser um papo que a gente vai discutir no segundo semestre, né? Que a gente vai discutir África, Oriente Médio, tudo tal. A guerra civil na Síria, ela estava opondo Bashar al-Assad e os rebeldes. A guerra civil na Síria, ela vai ser uma consequência da Primavera Árabe lá de 2011, por uma revolução de libertação, de ditaduras, etc. Claro que a Rússia, ela estava sim preocupada com o Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad é um aliado dos russos. Só que não era só isso. Por que a Rússia fez tanto para destruir o Estado Islâmico? Olha o que a Rússia tinha medo. E esses povos islâmicos, todos de maioria sunita, que é também o do Estado Islâmico. E se o Estado Islâmico se espalha para a Chechênia, para a Ingushétia, para a Abcásia, para a Ossétia do Sul? E se o Estado Islâmico começa a participar ativamente no sul da Rússia? Aí ferrou. Aí ferrou. Então, o que a Rússia queria, na verdade, além de ajudar um grande aliado, que é o Bashar al-Assad, era impedir que o Estado Islâmico entrasse no seu território. Também por isso, o Putin, ele foi tão enfático, tão participativo na guerra civil da Síria. Tudo bem? Ok. Tira um print aqui, galera, por favor. Pode falar, Felipe. Ô, professor, por que a Rússia não participa da OPEP? Tem alguma treta? Na verdade, tem. O que acontece é que quando você faz parte da OPEP,
você ficaria sujeito aos mandos e desmandos do país que mais tem petróleo lá, que é a Arábia Saudita. A Rússia ela não quer se... Porque quem define? Porque o OPEP é um cartel, né? Que organiza preços, cotas de produção, etc. Quem manda na OPEP é a Arábia Saudita, que é a maior reserva. Na verdade, a maior reserva é da Venezuela. Mas a Venezuela, a crise econômica que eles estão, e pelo histórico, é muito mais recente a Venezuela na OPEP. Então a gente fala que a maior reserva mesmo é da Arábia Saudita. Então ela que acaba comandando, ela que acaba ditando as regras. E a Rússia não quer de jeito nenhum ficar sendo subordinada aos sauditas, ainda mais porque os sauditas eles são grandes aliados dos americanos. Nesse xadrez geopolítico que tem no Oriente Médio, os sauditas e os israelenses são os principais parceiros dos Estados Unidos. Tá? Então a Rússia não quer ficar subordinada aos sauditas, não. Beleza, valeu. Imagina. Fala aí, David. Professor, e o petróleo da Rússia, qual é a qualidade? É aquele petróleo leve ou pesado? Como É que leve, é leve. É um petróleo de boa qualidade. É de boa qualidade. Ah, tá, Aliás, beleza. galera, de maneira geral, tá? Obviamente, a gente não pode generalizar. Mas, em geral, petróleo que é explorado em alto mar, em áreas mais profundas, é um petróleo de melhor qualidade, porque, em geral, é um petróleo que sofreu mais pressão para conseguir se formar, e petróleo que é explorado em pequenas profundidades ou em território, né, em áreas secas, é um petróleo mais pesado, de pior qualidade. Por que eu falei que é em geral? Porque a gente sabe, galera, que a geomorfologia, ou seja, o relevo, ele muda constantemente. Então, hoje, o que está em cima da superfície, não quer dizer que para sempre esteve ali em cima, né? Pode ser que, sei lá, milênios não. Mas que há milhões de anos atrás, estava muito embaixo do subsolo. Tá bom? Professor, só mais uma dúvida, desculpe. Da Pode onde que é falar, meu querido. extraído esse petróleo? Da Rússia? Aonde que é o local predominante assim, de extração? Então, principalmente no Mar Cáspio e nas áreas do Ártico. Ou seja, no extremo norte da Rússia e no Mar Cáspio. Tá bom? Ah, tá, beleza, beleza. Valeu. Imagina. Aí, passado esse disfarce de Putin como primeiro-ministro, que, galera, convenhamos, né? Miguel. Foi o Putin, tá? Que continuou. O Putin volta. Opa. De 2012 até ad eterno aqui, né? Vou colocar 2036. Será? Tá? Esse período, de novo, né, galera? Período em que muitas coisas aconteceram. Dentre essas coisas, a gente pode colocar aqui. Primeiro, maior intervenção da Rússia em conflitos internacionais. E os exemplos que eu dou para vocês é justamente a questão da Crimeia e da guerra na Síria. Lembra? A gente discutiu isso recentemente na aula de União Europeia, hein, galera? Vocês querem que isso... Alguém? Não tem problema nenhum, tá? Se alguém precisar. Alguém precisa que eu fale de novo sobre a guerra da Crimeia? O que foi esse conflito na Crimeia? Professor, se puder repetir, por favor, eu agradeceria. Sem problemas, tá bom. Ó, se eu mostrar para vocês, o da Guerra Civil na Síria a gente vai falar depois, tá? No segundo semestre. Na Crimeia, o que aconteceu, galera? Nós temos aqui
a Rússia. Nós temos aqui esquemático, hein? A Ucrânia. E nós temos uma ilhazinha no sul da Ucrânia, uma ilhazinha chamada de Crimeia. O que vai acontecer? Nesse processo de ocidentalização da Europa Oriental, a Ucrânia vai ser convidada a fazer parte da União Europeia. Meu Deus, se eu fizer parte da União Europeia, eu vou ter que abandonar a Rússia. A Ucrânia vai lá, e Yarmolenko, na época, disse, beleza, ok, vou fazer parte da União Europeia. Nisso, a Rússia ficou espantada. O quê? Vocês querem sair da nossa... Então, beleza. Se vocês fizerem parte da União Europeia, eu corto qualquer tipo de relação política e econômica com vocês, ucranianos. A Ucrânia pensou novamente e voltou atrás. Não quero fazer parte da União Europeia. Nisso, a população da Ucrânia, parte dela apoiando os russos, parte dela apoiando a União Europeia, começou uma guerra civil. Uma guerra civil mesmo, tá? Entre os apoiadores da Ucrânia, aliado da Rússia, e apoiadores da Ucrânia, aliado da União Europeia. Eu que gosto de futebol, acho que eu até comentei com vocês na época, tem muito jogador brasileiro que vai jogar no Shakhtar Donetsk, essas coisas, né? Então, Dentinho, Bernard, essas coisas assim. E eles estavam desesperados, porque, tipo, era um país... E Kiev, o Dinamo de Kiev, por exemplo. E Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi o epicentro ali da guerra civil. Os caras não podiam sair às ruas, que tava soltando bomba, pessoas se batendo. Tava nesse nível mesmo, tá? Os russos começaram a perceber que a população ucraniana pró-União Europeia estava vencendo essa guerra civil. E aí os russos pensaram, bom, preciso dar um jeito de que a Ucrânia continue sendo minha aliada. Já sei. Tem esse territóriozinho aqui, ó. Esse territóriozinho chamado de Crimeia. Pertence à Ucrânia, mas é um território de maioria russa. A Rússia foi lá, sem autorização da ONU, sem autorização da Ucrânia, mandou militares para a Crimeia. Falando, olha, gente, assim, não é que eu quero interferir na guerra civil de vocês. Claro que não. Imagina, que eu, russo, vou fazer isso? Não, jamais. Mas, com a guerra civil que vocês estão fazendo, eu penso muito nos russos que moram na Crimeia. Então, eu vou invadir militarmente vocês, vou tirar a Crimeia de vocês e vou fazer a Crimeia ser russa novamente. Vocês estão entendendo, galera, o que está acontecendo aqui? A Rússia invadiu a Ucrânia, porque isso é invasão de território, sem autorização da ONU, sem autorização da Ucrânia, para reanexar um território que não pertencia a eles. Segundo os russos, foi feito um plebiscito na Crimeia e mais de 90% da população votou sim. Nós queremos voltar a pertencer à Rússia. Por que voltar, professor? Porque a Crimeia pertencia à antiga União Soviética. Aí, quando separou a União Soviética, a Crimeia ficou com os ucranianos. Só que ainda é um povo, né, uma região de maioria russa. Tá? Isso aconteceu. E daí? E daí que você não pode fazer isso, galera. Eles fizeram isso porque a Ucrânia estava se aproximando do mundo ocidental. A União Europeia ficou pé da vida com isso. Os Estados Unidos também ficou pé da vida com isso. Sabe qual foi a consequência dessa ação? Consequências. Crimeia para os russos. E lembrando que a questão da Crimeia, nossa, pessoal, mas eles pensam tanto assim nos russos da Crimeia? Claro que não, né? Era para acabar com a guerra civil em favor dos ucranianos pró-Rússia, com toda certeza. E a Crimeia, ela tem uma saída para mar quente.
Isso é uma coisa que a gente não se preocupa muito, porque o Brasil tem saída para o mar o ano inteiro, no verão, no inverno e tal. A Rússia tem esse problema. Qual é o problema, professor? No inverno, o transporte marítimo fica inviabilizado. Claro, o oceano congela. A Crimeia não. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Só para vocês terem uma noção de onde que eu estou falando. Aqui é a Rússia. Ó como tá igualzinho o meu mapa, ó. A Rússia, a Ucrânia, Crimeia, é esse território. Aqui é o Mar Negro, tá vendo? Ó, Black Sea, tá? Então a Rússia, tendo o território aqui da Crimeia, é mais um porto quente. Aqui também tem bastante petróleo, tá? Mas é mais um porto quente para conseguir fazer comércio com a Europa Oriental, com a Europa Ocidental e por aí vai. Então a Crimeia foi aqui, esse mapa tá meio antigo já, tá vendo? Aqui ele tá na mesma cor que a Ucrânia. Mentira. Desde 2013, a Crimeia hoje pertence à Rússia, não pertence mais aos ucranianos. Tá bom? Calma aí. Então, ó, conseguiu reanexar a Crimeia. Tá, professor, e aí, o que vai acontecer? O que o Obama fez contra ele? O que a União Europeia fez contra ele? Vai ter guerra, tal? Vai, nossa, olha que resposta que eles deram, hein? Agora eu sou mesmo, hein? Olha só. Rússia expulsa do G8. Isso aqui que é o G8. Antes da crise de 2008, que a crise de 2008 reconfigurou a geopolítica mundial, com toda certeza, tá? Mas antes da crise de 2008, o mundo, as decisões mundiais, elas eram guiadas pelo G8, que é o G7, os 7 países mais desenvolvidos, e a Rússia. Hoje, o mais importante é o G20, né? Porque você não pode tratar de discussões sobre questões econômicas mundiais sem levar em consideração também os países emergentes. Brasilzão, China, Índia, por aí vai. Mas na época, digamos que era um pouco mais importante. Expulsou a Rússia do G8. Cara, convenhamos. A gente estava esperando uma reação um pouco mais energética. Invadiu um território sem autorização da ONU. Um território que queria entrar para a União Europeia. Lembra? A gente discutiu isso já um pouquinho, quando eu falei dos Estados Unidos. O Obama, parafraseando aqui o Caio Ribeiro, ele era visto como um bananão. Como assim? O cara interfere na guerra civil da Síria, você não faz nada. O cara interfere na Crimeia, um território que ia ser conquistado pelos ucranianos, que era dos ucranianos. Você não faz nada? Por isso que o Trump, ele vem com esse Let's Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo. E a Hillary Clinton, que era candidata democrata, também tinha um discurso que colocava o Obama como um bananão, como um cara que não fez grandes feitos geopolíticos, que deixou a Rússia crescer no cenário geopolítico, tá? Então, ó, Rússia expulsa do G8. É verdade? Dane-se, tá? Tá, professor. Quer dizer, então, que a Rússia, então, hoje ela vai ser uma grande potência. Última coisa que eu queria colocar para vocês aqui também, ó, que é uma aproximação com os chineses. A Rússia tem algumas dificuldades, é fato. A Rússia passa por um processo de envelhecimento populacional. Isso é uma coisa... Tanto que, por exemplo, vocês sabiam que a Copa do Mundo da Rússia que teve, o Putin ele editou uma medida provisória que não podiam fazer manifestações enquanto tivesse Copa do Mundo. No primeiro dia da Copa, ele anunciou a reforma da Previdência. Stonks, né? É um gênio, cara. Beleza. Eu anunciei a reforma da Previdência, que vai adiar a idade de aposentadoria, vocês não podem reclamar. Por quê? Copa do Mundo não pode. Se reclamar, vai preso. Aí, depois de um mês que já tinha passado a Copa do Mundo, obviamente as manifestações foram muito menos intensas, tá? Então, a Rússia hoje, ela passa por algumas dificuldades econômicas. Principalmente nessa crise, em que o preço das commodities caiu bastante, petróleo e tal. Mas a Rússia hoje, ela é uma potência militar, única que faz frente aos americanos, e tem uma potência econômica do seu lado, que são os chineses. Então, isso aqui tem que estar bem claro para vocês, galera. Ano passado, Putin e Xi Jinping, juro para vocês, tá? Trocaram medalhas
de melhores amigos. Você já ganhou uma medalha de melhor amigo do seu melhor amigo? Nunca. Putin e Xi Jinping já, tá? O Putin vai fazer uma visita na China, o Xi Jinping presenteou ele com a medalha de melhor amigo. Olha que romântico, que bonitinho, tá? Então, isso é a Rússia hoje. Um país muito grande militarmente e que sofre com algumas dificuldades econômicas, mas tem a China como grande aliada para tentar solucionar. A China se aproveita do poderio militar russo e a Rússia se aproveita do poderio econômico chinês. Essa é a relação. É um mutualismo. Ó, como manjo de biologia, ó, viu? As relações ali, ó. É um mutualismo. Tá bom? Cara, tira um print aí, por favor. Professor, Pode falar. o mandato do último presidente, por que não durou 8 anos? Na verdade, o mandato dura 4, David. É 4? Só que ele se reelegeu. O Putin, né, de 2000 até 2004, aí ele se reelegeu em 2008. Ah, tá, entendi. Eu pensei que era 8 anos de mandato. Não, são 4. É que o Putin ele exagera um pouco, tá? Ele gosta um pouco de ficar no poder Entendi. bastante tempo e tal, mas são só 4 anos. Justo, Beleza? entendi. Pode falar. A gente tem um novo G agora. É o G6 da Covid. Segundo o Fernando Gabeira. Eu ri muito ontem, a Márcia estava assistindo. Rússia, Coreia do Norte, Brasil, Estados Unidos, Nicarágua e Venezuela. É o G6 da Covid. São os países que ignoram o que está acontecendo, é isso? Muito bem pensado. Olha que orgulho, né, Isa? Viu? A gente crescendo na geopolítica internacional, olha só. Agora a gente vai para frente mesmo. Não, galera, vocês viram que o Bolsonaro vetou algumas questões relacionadas ao uso de máscara em lugares públicos e tal. Eu não sei, eu acho que ele faz de picuinha para ser malquisto. Eu juro que ele faz de picuinha para ver mais morte acontecendo. Eu juro que eu não sei, galera, de verdade. Ele é um ignorante, não... Pode falar, Isa. Eu tenho uma amiga que ela é antropóloga, socióloga e antropóloga. E ela estudou a teoria do Olavo de Carvalho já há mais tempo. E ela fala que isso é uma das estratégias que está dentro da teoria do Olavo de Carvalho. Você criar pequenos conflitos, pequenas coisas que tumultua, enquanto isso você pode ir mexendo em outros lugares, meio que vai criar, sabe, uma cortina de fumaça. Diz que isso é parte da estrutura da sei lá que teoria que ele era, mapa astral, não sei, enfim. Mas isso que é parte da teoria dele. Não, isso, é difícil mesmo. Eu vejo assim, estou terminando a aula já, ajuda, tá? Eu fico meio... Porque a gente não vê reação da sociedade civil, né? Você vê, se o cara falar qualquer besteira, vai ter gente que vai defender ele. Se o cara falar, não, tem que comer cocô. Não, é verdade, cocô, nossa, tem muitos nutrientes e tal. Você vê, a galera defende ele de qualquer jeito. É tão acrítico a coisa. Eu acho que, não sei, carência de liderança política. Aí agora que surgiu um cara que se dizia conservador, que se dizia não corrupto, as pessoas colocaram tanta confiança nele que tem vergonha de falar que hoje o cara é um doidão, né? Um idiota. Tal. Não sei, acho que é questão de orgulho, porque é impossível. Qualquer pessoa, galera, consegue ver as atitudes que o cara tá tomando e consegue ver que são atitudes completamente erradas, né? Completamente sem sentido. Pô, o cara tá interferindo na Polícia Federal, o cara tá fazendo qualquer coisa para... Durante a campanha, a família Bolsonaro inteira falou: sou contra o foro privilegiado, não sei o que lá. A primeira coisa que aconteceu, foro privilegiado pro Flávio. Tá nítida a ligação que tem ali entre as milícias, entre os bolsonaros. Não existe isso e tal. Eu não entendo, sério mesmo. Não entendo. Mas tudo isso é intriga dos comunistas. Então, é tudo culpa do comunista, né? E o Rio ainda quer se tornar um país dependente. Nossa, é verdade, André. Eu vi também imagens da galera no Rio de Janeiro, né? Como se tivesse acabado a pandemia. Olha, tá tenso o negócio. Beleza? Pô, galera, tira um print aí. E... Exatamente, né, André? E acho que é isso aí. Beijo, abraço, tchau, galera. Até... Agora férias, né? Tô de férias, não é isso? Sim. Boas férias, então, pessoal. Aproveitem aí, tá? Descansem bastante. E beijo, abraço, tchau.
Até. Tchau, professor. Muito obrigado, Tchau, hein? tchau. Tchau, professor. Obrigado. Falou. Tchau, Boas tchau. férias. Vocês também.